Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como precificar o seu bordado. De maneira bem simples e fácil, tá, gente? Eu vou ensinar aqui um passo a passo, uma fórmula bem simplificada para tornar esse processo ainda mais fácil para vocês que estão iniciando aí no mundo do bordado, trabalhando com encomendas, tá bem? Bom, eu tenho aqui umas anotações, de vez em quando eu vou dar uma colinha. E, como vocês podem ver, estou aqui no meu quartelier. Na verdade, é o quarto da minha filha, então por isso que tá com esse cenário aqui. Bom, para começar, eu quero dizer para vocês que quando a gente vai vender um bordado, nós temos que pensar em alguns pontos a serem considerados para entrar nesse valor do bordado. Às vezes, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com bordado e a vender, eu tinha poucos meses de experiência com bordado. Gente, eu vendia meus bordados a R$60, mas vamos lá, isso era lá em 2018, onde o poder aquisitivo era diferente, o salário mínimo e o valor das coisas. Então, há 7 anos atrás, um bastidor, era bem mais barato. Eu lembro que eu comprava um bastidor de bordado aí por 5, 7, R$10. Dependia, né, do tamanho. Então, assim, a gente sabe que com o passar do tempo, né, os valores podem mudar, sem contar que o bordado está super em alta. Então, assim, é algo que está sendo bastante procurado e então isso acaba, né, agregando mais valor. E agrega valor também às peças que a gente precisa utilizar ali para realizar aquele trabalho. Então, assim, nós temos que pensar o seguinte: horas trabalhadas, custos fixos, custos variáveis e o lucro, tá? Anotem esses 4 pontos. Esses 4 pontos precisam entrar no valor final do seu bordado, tá bem? Vou falar um pouco de cada um deles, que aí fica mais fácil para vocês irem acompanhando o raciocínio. Novamente, valor da hora trabalhada, custos fixos, custos variáveis e o lucro final, né? Que é a parte final, que é o que vai trazer um quentinho ali pro bolso. Bom, quando a gente fala de horas trabalhadas, Bárbara, como que eu vou saber qual o valor da minha hora? Vamos lá. Se você der uma busca ali no Google hoje, vai aparecer para você valor da hora da bordadeira, tá? Vou chutar aí. Eles vão colocar aí que tá R$10, tá? Mas isso não significa que você tem que cobrar R$10 pela sua hora trabalhada, tá, gente? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando vocês assistirem um vídeo, aprenderem alguma aula, vocês vão precisar adaptar aquilo à realidade de vocês. Porque eu, Bárbara, moro numa cidade do interior do estado do Rio. Agora, para pessoas que moram em grandes capitais, então, às vezes, a hora sendo R$10 pode ser muito pouco para aquela pessoa ganhar o sustento dela ali trabalhando com artesanato, entendeu? Então, vocês têm que sempre inserir de acordo com a realidade de vocês. Já tá funcionando? Poxa, tá legal eu cobrar R$10 a minha hora? Então, beleza, tá? Esse é um ponto que eu gosto de sempre comentar. Vamos lá, então. Digamos que eu vou colocar aí R$10, tá? Mas vocês podem, como eu falei, adaptar de acordo com a realidade de vocês. A hora trabalhada, você pode pesquisar lá. Outra forma de você fazer também um cálculo para você saber quanto custa a sua hora trabalhada é você pegar um valor do salário mínimo ou o valor de um salário que seja plausível para você. Plausível no sentido, esse salário funciona para eu trabalhar 8 horas por dia e receber tanto no final? Então, assim, eu preciso, né, para mim seria ideal ganhar R$2.400. Então, você faz o cálculo a partir desse valor. Ah, não, para mim funciona só como uma renda extra. Então, se eu ganhar um salário mínimo, que está na faixa aí de R$1.400, funciona para mim também. Então, de acordo com a realidade de vocês. Eu vou me basear aqui, mais ou menos arredondando um salário mínimo, tá? O salário mínimo custa aí... 1.450, se não me engano, atualmente, mas eu vou arredondar para 1.400. Vamos facilitar porque, gente, eu sou de humanas, não dificultem a minha vida. R$1.400, tá? Por isso que esse vídeo aqui é importante para quem não é de exatas. Vamos lá. Vamos calcular a hora trabalhada de acordo com o salário mínimo, tá? Essa é a minha pauta. 1.400. Aí você vai pensar, o mês tem 30 dias, mas eu não trabalho os 30 dias desse mês. Eu trabalho aí 24 dias no mês, isso depende, né? Varia de mês para mês. Mas, digamos que eu só vou trabalhar de segunda a sexta e vão dar 20 dias. Novamente, vou arredondar.
Então, ó, eu pego R$ 1.400 e divido pela quantidade de dias, tá? 20 dias trabalhados. 1.400 dividido por 20 vai ser igual a 70. Então, R$ 70 é a minha diária. Eu quero saber o valor da minha hora. Como que eu faço isso? Quantas horas você vai trabalhar nesse dia? Por dia, durante esses 20 dias. Você vai trabalhar 5 ou você vai trabalhar 6? Eu vou colocar uma carga horária geral, são 8 horas por dia. Então, 8 horas trabalhadas por dia, você ali trabalhando como bordadeira, tá? É possível. Então, 70 dividido por 8 é igual a 8,75. Ou seja, a gente pode aproximar ali para R$ 10. Beleza? Entenderam como é que funciona? Pega o valor do salário, aí eu me baseei no salário mínimo, divide pela quantidade de dias que você vai trabalhar, tá? Depois você divide pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia, e aí você vai ter esse valor da sua hora trabalhada, tá? Isso é importante vocês saberem, porque um bordado ele leva X horas para ser produzido, certo? Então, já partimos desse princípio, já sabem calcular a hora trabalhada. Beleza? Ficou alguma dúvida? É só deixar aqui nos comentários. Bom, agora a gente vai falar de custos fixos e custos variáveis, porque eles sempre vão entrar no valor final desse bordado. Quando a gente fala de custos fixos, vou dar um exemplo, a internet. A internet é um custo que ele não se modifica de acordo, por exemplo, se você faz 15 bordados, você vai pagar X de internet. Se você faz 12 bordados, você vai pagar X de internet. Ele não varia, tá? Então, é um custo fixo, beleza? E você precisa da internet hoje em dia para trabalhar, certo? É bem provável, porque você vai procurar inspirações no Pinterest, você vai divulgar o seu trabalho no Instagram, na maioria das vezes, você vai responder um cliente ali no WhatsApp, então você precisa da internet. Então, essa internet que está rodando, se você trabalha de casa, eu entendo que é uma parte pessoal que você usa para o seu lado, né, pessoal, mas você também usa para o profissional. E tudo que você usa para o profissional tá rodando ali, tá bem? Então é importante vocês calcularem. Como que eu faço isso? Bom, vocês vão ter uma noção aí de quanto que é o gasto por hora, tá? Por exemplo, levei 5 horas para fazer aquele bordado. Então você pode calcular aí R$ 1 por hora de internet, que é um custo fixo, é um exemplo de custo fixo, tá? Então, é isso. Vocês podem calcular. Então, se o bordado levou 5 horas, R$ 5. Ah, mas é um valor tão pequeno, Bárbara. Sim, mas ele é bom entrar, tá? Porque senão depois vai doer o bolso. Agora, os custos variáveis é o custo que ele altera, tá? Ele vai variar de acordo com aquele trabalho que você vai executar. Por exemplo, eu vou fazer um bordado e vou usar só um bastidor redondo, valor X. Ah, mas eu vou usar, vou fazer um bordado com um bastidor, né, a moldurinha redonda, e também vou usar uma moldura flutuante. Como esse bordado aqui, ó, que eu ensinei, ó, para as minhas alunas do curso completo, eu ensinei a fazer esse bordado aqui, pintar essa aquarela, a finalizar aqui na moldura flutuante, como que é feito, tudo isso, papapá. Esse bordado aqui, ele teve mais material. Primeiro, eu usei aquarela, eu usei um bastidor, que é comum da gente sempre usar no bordado, e eu usei também essa moldura flutuante. Então, assim, aqui já variou o valor. Então, eu não posso só cobrar em cima de um material fixo, entendem? Agora também, a quantidade de linhas. Eu usei uma quantidade de linhas aqui específica. Eu gastei, né, uma quantidade X aqui. Então, isso tudo vai variar de acordo com o seu trabalho. E aí, você vai fazer uma matemática, né? Aqui para esse tecido, a moldura flutuante, quanto é que foi? O bastidor menor, esse tecido colorido aqui, que é um linho, ele foi um pouco mais caro, tudo isso. Então, vocês vão somar esse custo variável, que vai sempre para cada bordado, e você vai falar assim, então, esse bordado aqui, eu gastei de material, sei lá, com a moldura flutuante, R$60. A gente pode colocar assim, tá? Um exemplo. Então, todos os custos variáveis, eles vão variar de acordo com o trabalho executado ali no seu bordado, tá bem? Bem fácil, bem simples, não é difícil de gravar. E agora, entra a parte que a gente mais gosta, que é o lucro.
Como que eu faço para calcular esse lucro? Bom, como eu falei, eu estou ensinando aqui uma forma simplificada. E sabendo que a gente tem a parte do gasto que eu comentei, né? De luz, da internet, água, né? Às vezes você vai precisar para aquarela, para executar o seu trabalho. Então, isso também tem que entrar nos custos finais, certo? E aí, o que eu, Bárbara, faço? Na hora de multiplicar, na hora de colocar o lucro, muitas vezes as pessoas multiplicam apenas por 2, né? Soma tudo, multiplica por 2. Como eu não calculo detalhe por detalhe da parte da energia, da parte da internet, eu acabo multiplicando o valor final do gasto, né, de horas trabalhadas, de material, eu multiplico por 2,5 ou 3. Isso vai depender da percepção de valor que eu tenho em cima daquele bordado. Eu vou falar sobre isso também. Então, assim, para obter o valor final, eu faço essa multiplicação. E essa forma é muito simplificada. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu trabalhei 5 horas para realizar esse bordado. Foi mais, tá, gente? Mas vou dar esse exemplo. Trabalhei 5 horas, que facilita pra gente na hora de calcular. Então, a minha hora vale R$10. Então, já temos aí R$50. Vou anotar aqui, que aí a gente vai acompanhando. Então, R$50 de material, beleza? Agora, de hora trabalhada. Hora trabalhada. Agora, de material, eu falei o quê? Que eu gastei R$60. Arredondei, né? Material. Então, R$50 de hora trabalhada, R$60 de material. Agora, eu preciso o quê? Do lucro, certo? O lucro eu vou multiplicar por 2,5 ou 3. Como eu falei, vai depender da percepção de valor daquele bordado, da autoridade que você tem com o seu público. Por exemplo, se você é uma bordadeira iniciante, é claro, né, gente? Vocês não vão chegar multiplicando aí por 3. Ah, Bárbara, como eu falei, de acordo com a realidade de vocês. Às vezes você já tá fazendo bordados sensacionais e mesmo você não tendo, assim, tantos seguidores, não tendo tanta autoridade, nem aparecendo tanto no Instagram, não significa que você não possa multiplicar por 3, tá? Como eu falei, depende da região. Então, vamos lá. Temos aqui 50 mais 60, R$50 de hora trabalhada, R$60 de material, R$110. E aí, esses 110, o que eu faço? Eu multiplico por 2,5 ou 3. Vou colocar aqui 3, por quê? Esse bordado aqui, ele está super em alta. É um bordado que teve aquarela, teve um linho aqui, né, mais caro. E aí eu faço essa análise também, tá, gente? Para fazer essas flores aqui, eu usei um ponto russo, que é um ponto diferenciado, tá? Inclusive eu ensino ele no meu curso completo e no curso de flores também. Então, tudo isso a gente vai avaliando e vai dando um peso diferente no valor final. Então, ó, 110 por 3 deu 330. Viu? Deu R$330. É o preço que eu posso vender facilmente esse bordado. Inclusive, eu vendi um bordado exatamente igual a esse, com outro nome, por 350. Então, é isso, sabe, gente? Como eu falei, não precisa ser engessado. Deu 330 aqui o valor final. Mas eu, Bárbara, vendi bordados iguais a esse por 350. E os 2 últimos que eu vendi por R$400. Tá? Porque quando eu comecei no ano passado a fazer bordados assim. Esse ano eu já aumentei um pouco o valor por causa dos materiais, tudo, né? Autoridade, como eu falei. Então, gente, essa fórmula é bem básica e bem simples para você que quer começar vendendo os seus bordados, tá? Não tem muito segredo. Então, você que tá no início, e as pessoas se assustam muito com o valor final, mas para pensar, 5 horas trabalhadas, tá? E uma coisa que é importante falar, essas 5 horas trabalhadas, elas não entram só na parte que você tá ali bordando. Entra na parte que você desenha o risco para fazer esse bordado, que você fica ali conversando com o cliente para saber o que o cliente quer, o que o cliente tem em mente. A parte de finalização do bordado, tá? Outros cursos que entram nos custos variáveis, a parte de finalização da embalagem. Então, tudo isso, gente, tem um peso ali, tá? Pro valor final do seu trabalho. Então, saibam precificar bem o produto de vocês.
senão vocês também podem gerar uma concorrência desleal. Porque se você trabalha numa cidade que uma bordadeira cobra R$100 por um bordado desse e a outra cobra 350, as pessoas vão começar a questionar. Nossa, mas por quê? Qual é a diferença? É a mesma coisa. E blá, 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 blá. Isso gera uma dúvida no cliente. Isso deixa ele meio inseguro na hora de comprar com você. Entendeu? Outra coisa que eu falei assim, gente, eu multiplico por 2,5, 3. Por quê? Entrou uma parte aí que eu não comentei, para não confundir muito a cabeça de vocês, porque como eu falei, eu queria uma forma simplificada, é a questão da depreciação dos materiais que você utiliza. Por exemplo, eu tô aqui com uma câmera de frente para mim, gravando esse vídeo maravilhoso para vocês. Só que, com o passar do tempo, essa câmera, ela sofre uma depreciação, é comum. Só que essa câmera é o meu trabalho e futuramente eu vou precisar investir em uma nova câmera. Eu, Bárbara, hoje trabalho com bordados, mas eu trabalho também com cursos, então eu preciso desse material e esse material tem que entrar no valor final do meu produto. Entendeu? Então, por isso que eu simplifico, às vezes multiplicando por 2,5, 3, porque é uma forma mais fácil. Principalmente pra gente que tá nesse universo aí, né? A gente trabalha aí, mas não é tão focado na parte de exatas. Então, é só vocês focarem nisso, tá bem? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber. E claro, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para você acompanhar mais aulas como essa. E quem tiver interesse em aprender um pouco mais e mergulhar nesse universo do bordado livre, eu tenho um curso completo onde você aprende a bordar do zero e lá dentro você aprende a bordar, finalizar um bordado no bastidor, finalizar um bordado em moldura flutuante. Assim, é um curso que tá bastante completo e no sentido de que tem coisas variadas para quem entra lá. Então, assim, você aprende sobre precificação dos seus produtos, você aprende a montar um risco de bordado do zero. Se eu ficar falando aqui, vou demorar horas falando sobre o que tem dentro do curso. Então é isso, tá, gente? Muito obrigada para quem assistiu até o final e espero vocês no próximo vídeo. E não deixem de se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!